Em 2021, completam-se 25 anos da implantação da urna eletrônica no sistema eleitoral brasileiro. Nesse período, nunca houve qualquer indício de fraude em votação. Embora o equipamento tenha se mostrado seguro, o Congresso Nacional voltou a debater a implantação do voto impresso. E em meio a polêmicas geradas pelo debate, fizemos este vídeo para entender a efetividade da urna eletrônica. A urna eletrônica foi utilizada pela primeira vez no Brasil nas eleições municipais de 1996. A estreia foi gradual. Na época, 70 mil urnas foram distribuídas para 57 cidades com mais de 200 mil eleitores, entre elas 26 capitais. 5 anos depois, os equipamentos desenvolvidos com tecnologia 100% nacional chegavam a todos os cantos do país, na primeira eleição totalmente informatizada. Em 25 anos de eleições eletrônicas, nunca houve registros de fraude no processo de captação, transmissão e contagens de votos. A urna eletrônica ela é um computador, né? É um computador convertido para funcionar daquela forma que mais ali nos atende. A captação dos votos funciona da seguinte forma: o eleitor chega na sessão eleitoral, se identifica, né? Pode ser por biometria ou não, dependendo da situação do município dele. O mesário o habilita e ele faz a votação lá na urna eletrônica. Essa votação, ela não é identificada, né? Eu não tenho como ligar um voto ao eleitor. Eu registro apenas a intenção dele. Internamente, esse voto é armazenado, todos os votos do eleitor são armazenados de forma aleatória, de forma que eu não possa fazer essa conjugação entre voto e eleitor, em um mecanismo, né, um procedimento que a gente chama de RDV, Registro Digital do Voto. Em termos de segurança, nós temos aí os mecanismos, né? Primeiro, a chegada até a urna eletrônica, que é protegida pelo mesário, os lacres que são colocados na urna eletrônica, que não permitem qualquer violação, né? Se houver alguma tentativa de violação ali, o lacre vai ser rompido, então vai ficar visível. Temos os mecanismos tecnológicos, a criptografia dos dados, né? Todos os dados, sistemas, dados do eleitor, votos, são todos criptografados na urna eletrônica, e depois esses dados, encerrada a votação, eles são contabilizados e se imprime ali na hora o boletim de urna, que é uma comprovação física, né, que o eleitor tem à mão, que é publicada imediatamente, é colocada disponível para os partidos, a relação de votos ali. Com relação ao acesso à urna, é bom a gente lembrar que a urna eletrônica não é ligada a nenhum outro dispositivo, né? Seja por meio de rede Wi-Fi, internet, por cabo. Ela é um computador, é um dispositivo isolado do restante do mundo. Então, quando a gente fala assim de um ataque hacker, não faz muito sentido, porque não tem o acesso ao dispositivo, a não ser fisicamente, né? Para você alterar alguma coisa, você teria que ir em cada urna eletrônica, violá-la, romper os lacres, passar dos mecanismos de segurança e aí sim poder fazer alguma coisa. Além disso, os sistemas da urna, eles contam com a proteção de que se qualquer sistema for alterado, for violado, a urna eletrônica simplesmente não funciona. Ela não vai ligar, não vai funcionar. A automatização do processo eleitoral brasileiro é apontado por especialistas como um avanço da democracia, já que o sistema permite o sigilo total do voto. Além disso, inibe práticas fraudulentas que eram comuns na época do voto de cédula. Mas para entender o progresso, é preciso voltar ao passado. O Brasil antes havia passado por várias experiências ruins, né? De voto. Por exemplo, o voto a descoberto. Houve época em que o eleitor recebia 2 cédulas e uma ele tinha que levar para fora da urna. E aí o cara que estava controlando o voto ficava olhando em quem que ele votou, né? Teve época que o voto não era secreto, não havia uma cabine para a pessoa votar, ainda todo mundo podia ficar lá olhando. E o voto, por exemplo, você tem um caso muito famoso de fraude no Brasil, que é o caso de 1982, na eleição do Rio, quando o Brizola estava voto impresso, né, aquele voto na cédula, e o Brizola ia ganhar a eleição, mas o sistema de contagem de votos estava roubando
estava passando voto nulo e branco para o candidato de oposição, para o outro candidato, o candidato do governo. E a fraude foi descoberta e o Brizola ganhou a eleição. Então, o voto eletrônico no Brasil, desde que nós instituímos o voto eletrônico, foi logo depois da redemocratização, anos 90, não há mais nenhuma denúncia de fraude. Nenhuma. Né? O voto eletrônico, antes nós esperávamos dias, você ficava, porque tem que contar voto por voto, aquela coisa toda. Né? Então, o voto eletrônico, nós somos o país que mais rapidamente dá resultados eleitorais, isso é muito bom, e o país que tem menos fraude. Né? Não há nenhuma deles. Então, o voto eletrônico, duas vantagens: resultados rápidos e sem fraude. Foi isso que melhorou no sistema, melhorou substancialmente a partir da introdução do voto eletrônico. O Tribunal Superior Eleitoral garante que o processo eletrônico de votação no Brasil é seguro e confiável. Antes das eleições, as urnas eletrônicas são submetidas a testes públicos de segurança, com a participação de investigadores, hackers e especialistas da área para identificar e sanar qualquer vulnerabilidade do sistema. Além disso, candidatos, partidos e coligações são convidados a fiscalizar as diversas etapas do processo eleitoral, inclusive auditorias da votação eletrônica, a própria votação e a apuração dos resultados. Se ainda assim houver qualquer dúvida sobre o resultado de um pleito, o sistema permite que partidos e candidatos possam auditar o processo em qualquer região. Em 2014, quando Aécio Neves perdeu a eleição presidencial para Dilma Rousseff por uma margem pequena de votos, o PSDB pediu auditoria do sistema. Foi feita a checagem com acompanhamento do partido e nada de suspeito e anormal foi encontrado. Então, assim, temos várias etapas de auditoria. Como eu já mencionei, nós temos o RDV, que é o Registro Digital do Voto, e que cada voto do eleitor fica registrado ali de forma aleatória, né? E que podem ser contabilizados depois. Então, em termos de auditoria, eu acho que a gente tem bastante opção. Olha, nós temos aí um processo que tem 25 anos de amadurecimento, né? Do processo já bem consolidado, e nós nunca tivemos uma única comprovação de fraude no processo eleitoral. A gente sempre tem muitas especulações, muitas pessoas que desconfiam, né, que não acreditam, e eu entendo que é muito mais por desconhecer o processo do que propriamente desconfiar do processo. Em maio de 2021, a Câmara dos Deputados criou uma comissão especial para debater um projeto que inclui a impressão do voto como complemento à urna eletrônica. A ideia é imprimir os votos digitados no equipamento, o que seria uma forma do eleitor comprovar que o candidato no qual votou foi o mesmo computado na urna. O tema polêmico é defendido pelo presidente Jair Bolsonaro, que desde 2015 tem levantado, sem apresentar provas, hipóteses de fraude nas eleições brasileiras por causa da urna eletrônica. As declarações, elas são muito ambíguas, né? Porque, na verdade, muitas vezes a defesa do voto impresso é uma defesa que visa lançar suspeição sobre o sistema. O discurso do presidente da República é esse. Ele lança suspeição. O presidente Bolsonaro chegou a dizer que ele foi roubado, que ele ganhou 2018, mas ele teve muito mais votos do que teve, na verdade. E disse que tinha prova, nunca apresentou provas. Né? Então, você lança uma suspeição sobre o sistema. Né? É apenas isso. A ideia é essa, é desgastar uma instituição. É claro que é o seguinte, nenhum sistema é invulnerável. Né? Nós sabemos disso. Mas também é fato de que, até hoje, ninguém conseguiu entrar no sistema brasileiro. Não há nenhuma evidência. Já houve tentativas de ataque na última eleição que não tiveram sucesso. Então, não tem nenhuma evidência de que alguém entrou no sistema. E o TSE argumenta que o sistema é auditável. Agora, o máximo que nós podemos ter é isso, tipo 10% dos votos, para você poder auditar o sistema. Agora, na minha opinião, isso é tudo conversa fiada. O que você está querendo é lançar suspeitas sobre o sistema. Justificar a derrota. Se eu for derrotado, como pode acontecer, eu vou colocar a culpa no sistema.
né? Eu diria até que quem defende o voto impresso está torcendo para ele não ser aprovado, porque assim vai ter uma justificativa para a derrota. Não é a primeira vez que a pauta é debatida no Congresso. O Supremo Tribunal Federal, entidade máxima da justiça brasileira, já declarou o voto impresso inconstitucional em 2 oportunidades, por violar princípios como o sigilo. Uma eventual implementação do voto impresso acarretaria um acréscimo de milhões de reais nos gastos públicos. Eu acho difícil aprovar. Agora, porque, na verdade, isso embora seja uma bandeira antiga de setores da política brasileira, é difícil aprovar primeiro porque não há nenhuma evidência da necessidade disso, a não ser um discurso de fraude que nunca foi constatado. Insisto, nós temos décadas de eleição, nunca houve nenhum problema. Então, qual é a base do discurso de fraude? Nenhuma. Né? Então, esse é o problema. A segunda questão é a seguinte: o TSE já disse que não há tempo para isso, para a eleição, porque não é simples. Você tem que mudar o sistema, você tem que... Em hipótese alguma, isso vai ser aplicado em 2022. Mesmo se aprovar, não há tempo hábil, você tem que fazer licitação, é tudo complicado. Quer dizer, no máximo, isso seria para a próxima eleição de prefeito, em 2024. Né? Então, quem faz um discurso de que, se não houver voto impresso, vai haver fraude, já ganhou. Já ganhou o discurso, porque não vai ter voto impresso em 2022. Vai poder dizer que teve fraude. Isso podemos ficar tranquilo. E é esse o objetivo da história, é dizer que houve fraude. E vai dizer mesmo, porque não vai ter. Não vai ter porque não há tempo. Agora, a minha opinião é que é pura cortina de fumaça e não devíamos derrotar isso no Congresso e manter o sistema como tal. O nosso sistema funciona bem sem que nós precisemos de complicá-lo. Para mais vídeos como este, acesse o nosso canal.